Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez para o Pausa Saudável, aquele momento que a gente para a rotina lá de fora, corrida, estressante, para falar sobre saúde. E hoje eu estou trazendo pela segunda vez uma entrevistada muito querida no meu coração. A gente até tava falando agora, nossa, como é difícil se encontrar em Porto Alegre, mas é porque ela é uma mulher assim de sucesso, tem uma agenda muito lotada. Eu não sei se vocês lembram, mas no iniciozinho do ano, a Marília estava aqui e a gente falou sobre energia feminina. Se você voltar lá nos capítulos, você vai ver que eu me emocionei muito porque eu me identifiquei demais com o discurso dela, com o que ela trouxe, né? A gente falou sobre energia feminina, força feminina. E hoje a gente vai falar sobre rotina silenciosa, que é algo que ela criou, não é isso, Marília? Exato. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, obrigada. Na verdade, aquele momento daquele podcast, Fabi, ele foi muito importante na minha vida, porque quem voltar lá e assistir vai ver que ali tem um pouco do meu depoimento, até do seu também, que Isso, você acabou se trocamos. abrindo, foi terapêutico. E até hoje, por incrível que pareça, eu recebo mensagem de pessoas que, por algum motivo, no YouTube, conectaram lá com o Pausa Saudável e chegaram nesse conteúdo. E até hoje eu recebo, nossa, Marília, também tive pai alcoólatra, eu também vivi aquilo, eu também tive relacionamentos que não deram certo por conta daquilo. Então é legal que a gente colhe frutos disso até hoje, eu fico bem feliz. E naquele momento específico, eu tinha acabado de me mudar para o Rio Grande do Sul, né? Então eu vim de Minas e foi um marco. Eu falo que foi importante porque eu cheguei chegando e foi graças à oportunidade de vocês, o Pós Saudável. E eu sou muito grata, e você para sempre. Dificilmente eu vou esquecer dessa oportunidade. E os recortes ficaram maravilhosos, então acessem lá que vocês vão gostar E foi um bastante. podcast muito rico, porque era um tema diferente, né? A gente sempre falou aqui sobre saúde física, mental, um pouco. E aí a gente falou sobre uma coisa que as pessoas deveriam buscar mais. Porque tem pouca gente, pouco profissional na área, hoje na internet, falando sobre essa coisa dos papéis em casa, nos negócios, né. Eu lembro que a Marília me ensinou, né, me resgatou, na verdade, porque a gente estava aqui falando, né, que nós somos mulheres fortes, e nós também queremos casar, ter filhos, ter família. E aí, qual o momento exato que eu tenho que parar de ser aquela mulher forte e deixar o meu marido cuidar de mim? Então, vai lá, assiste, porque ficou maravilhoso. Isso Mas aí. assim, Marília, fala um pouquinho quem é a Marília, Isso, né, para vamos o lá. pessoal que está assistindo só agora saber quem você é, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova Marília, né, porque você mudou um pouquinho nas redes Uhum. sociais de uns Sim, 6 meses para cá, sim. se empoderou de forma diferente, então fica à vontade. Bom, pessoal, meu nome é Marília Mariano, né, eu sou mentora de líderes e empresários e também tenho um trabalho muito gentil, muito carinhoso com as mulheres, que foi o que me fez vir no primeiro podcast, porém eu já tenho uma base, muito enraizada em desenvolvimento de líderes e trabalhando primeiro comecei a trabalhar com consultoria dentro das empresas, né, até meu apelido nas empresas é a Super Nani, porque eu organizo as coisas dentro da empresa, eu falo que hoje eu estou preparada até para cenário de guerra. Pode me chamar para qualquer coisa que eu consigo gerir, eu consigo encaixar as peças e criar conexão entre as pessoas. E esse trabalho específico de mulheres entrou na minha vida no momento que eu vivi uma questão pessoal muito impactante e eu estava procurando me ajustar, me melhorar. E eu sou muito intensa, então tudo que eu entro de cabeça. Agora, nesse presente momento, eu não deixo de fazer esse trabalho com as mulheres, mas sempre trabalhando liderança e autoliderança. Mas, de forma especial, como eu sempre estive muito focada na liderança, nos empresários e no meu trabalho dentro de empresas, que nunca parou, né? Esse sempre foi o meu ganha-pão e eu sempre gostei muito de fazer isso. E hoje eu tô me posicionando muito voltado para esse cenário. Eu até queria cuidar das mulheres, mas tem muitos homens precisando dos meus trabalhos, então eu sou obrigada a atender todos, né? Assim a gente não tem nenhum tipo de problema. E voltando assim de forma mais impactante nas redes sociais para algo que eu nunca deixei de fazer, eu comecei a me aprofundar mais aprofundar mais a liderança dentro das competências emocionais, porque eu sempre trabalhei a liderança a partir das competências comportamentais, né. Como age um líder, como pensa um líder, o que ele deve estudar, né, o que ele deve falar, como ele deve se comportar. Porém, entretanto, todas as competências comportamentais, elas são transbordar daquilo que eu tô trazendo dentro de mim. Então eu falei: "Caramba, poxa, eu fiz um trabalho tão legal com as mulheres trabalhando competências emocionais, eu vou levar isso pra liderança, porque aí a gente tem um combo, né". E então eu aprofundei e tô entrando de cabeça nisso, que é o que eu sempre fiz, só que agora com uma roupagem diferente.
E nesse processo de trabalhar as competências emocionais, primeiro eu vou aplicar isso em mim, sempre é assim, né? Me deixa aprofundar muito nas minhas questões emocionais e ver o quanto eu estou evoluindo, não evoluída, porque é um processo eterno Sim. de evolução. Então, o quanto eu estou evoluindo nas minhas competências emocionais, para então eu ter a ousadia, né, de ajudar pessoas. E no momento que eu comecei a me policiar muito e comecei a observar muito a minha vida e as minhas decisões, as minhas dificuldades, os meus anseios, barra o trabalho que eu tinha que fazer, porque não dá pra gente parar o carro, né, e fazer a manutenção dele e depois se projetar, porque o boleto ele chega, né? Aham. Então eu tenho que me desenvolver, eu tenho que testar e validar isso, mas eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar ali, né, na linha de frente. E aí dentro disso eu comecei a descobrir que pequenas coisas que eu fazia me dava maior resistência, resiliência, maior empatia, mais habilidade até mental, cognitiva, para lidar com as coisas que eu lido dentro das empresas, que são as mais diversas no meu Brasil. E eu comecei a observar que o dia que eu treinava, parece que eu tinha um pouco mais de oxigenação, eu tinha mais paciência, eu tinha mais resistência. O dia que eu me alimentava melhor, eu conduzia uma reunião melhor. E aí foi onde eu criei de uma forma muito natural, eu não estava pensando, eu não estava buscando um nome, nada disso. Simplesmente me ocorreu a rotina silenciosa. E que, por incrível que pareça, né, é uma abreviatura de RS, eu tô no Rio Grande do Sul. Que loucura. E como Ah, mas Deus tá aqui, ó, a minha vida, soprando. a minha vida tem muito propósito. Depois alguém, eu não sei até se foi a Lu que tá aqui comigo, que falou: Marília, você percebeu que a rotina silenciosa é a abreviação do Rio Grande do Sul? Falei, pois é, eu tinha que estar onde eu tô e é isso. E desde então eu venho trabalhando isso com as lideranças e venho desenvolvendo a rotina silenciosa das pessoas a fim de trabalhar no silêncio aquilo que vai transbordar daqui a pouco. Um resumo. Nossa, já tô encantada de novo. Mas então, já que você já falou da rotina silenciosa, né, por que que eu tenho que ter uma rotina silenciosa? E aí abre parênteses, né, por que silenciosa? Hoje a gente tem as redes sociais, então tá tudo muito exposto, Uhum. mas eu tenho a vida fora das redes sociais, então o meu acordar, o meu ir treinar, minha alimentação, seria isso, Marília? Tudo que eu faço ao longo do dia tem importância? O silencioso, né, da rotina silenciosa, não é necessariamente aquilo que você não expõe, Uhum. mas é muito mais sobre aquilo que você sente em relação ao que você faz. Então, às vezes, as pessoas estão vendo você acordando de manhãzinha, né, 5 horas da manhã, para ir fazer o seu treino, ou elas estão vendo você palestrando, conduzindo reuniões, negociando muito, que é uma coisa que eu faço muito, e elas estão pensando: nossa, como é fácil, a Marília tá lá no podcast, como é fácil, a Fabiola, olha como é fácil para ela, porque ela tem a pausa saudável e ela tem a oportunidade dentro da empresa, a XPTO, então para ela é tão fácil. Só que existe por trás dessa aparente facilidade um processo mental muito punitivo às vezes. Muitas vezes a gente está ali na linha de frente conduzindo situações das quais a gente teoricamente não está preparado. Muitas vezes nós temos que cumprir agendas em dias que, se a gente pudesse escolher, a gente não cumpriria. E o silêncio nesse processo, ele acontece muito mais não sobre o que as pessoas estão vendo, mas sobre como eu me sinto com relação àquilo que as pessoas estão vendo. Eu passei um período muito difícil, né? E até acho que eu comentei no outro podcast que eu tinha muitos recursos, eu tinha uma estabilidade financeira e tudo mais, e de repente eu estava dormindo no chão. E eu sempre entendi que aquilo não definia quem eu era. Aquilo era um momento, era uma parte da minha vida. Que o que definia quem eu era como eu me sentia em relação àquilo. Então, como eu me sentia em relação a estar dormindo no chão e ter que lidar com tudo que eu estava lidando, eu que já tinha passado dos 35 anos, que já tinha tido a minha própria casa. Então, onde foi que eu errei, onde foi que eu acertei? Então, silenciosa é como eu me sinto em relação a isso que eu escolho, como eu me sinto em relação ao que eu estou vivendo, como eu me sinto em relação à consequência das coisas que eu escolhi. Isso é muito silencioso e é muito solitário. É muito comum, às vezes, a gente não tá bem, a gente se sentir perdido e alguém disser para nós assim: olha, mas não se sinta assim, você tem sucesso. Olha a sua volta, né? Olha a sua família, olha a sua empresa, olha a sua carreira.
Só que de uma forma muito silenciosa, às vezes a gente está se punindo, porque parte da nossa vida não tá como a gente gostaria. Então, o silêncio é a minha capacidade interna, né, de manter um diálogo comigo mesma e responder como eu me sinto em relação a isso. Isso nada mais é do que ressignificar, é você dar um novo significado, e isso é puramente inteligência emocional. Então, como eu me sinto diante de uma reunião com pessoas que estão, às vezes, me hostilizando, me cobrando, como eu me sinto em relação a isso? Silenciosamente eu vou gerir isso dentro de mim e, por consequência, eu vou lidar com a situação da melhor maneira possível. Afinal de contas, se eu sou uma liderança, se eu sou um empresário, uma empresária, o que as pessoas sempre vão estar esperando de mim é o próximo passo, a próxima fala, o próximo posicionamento, a próxima decisão. Se eu não estou sempre um passo à frente, as pessoas estarão cegas e atrasadas junto de mim, porque elas estão sempre esperando o próximo passo, a próxima fala. Então a rotina silenciosa ela te projeta para eh, para essa outra fase do processo. Aí, Marília, você fala de liderança, certo? E aí, esse líder é humano. Ele tem os altos e baixos da vida dele. Inclusive, a gente tinha uma entrevista marcada para semana passada, eu fiquei doente, não pude vir. Então, tem os altos e baixos, meu corpo diz: "Para, Fabiola". Aí, quando você coloca que a minha equipe precisa que eu esteja sempre um passo à frente, isso é um grande desafio, porque às vezes você quer que alguém te segure a mão, mas você tem que segurar a mão de uma galera. Como é que esse líder consegue neutralizar todos esses problemas? Porque é como se o funcionário tivesse direito a ter os problemas dele, mas nós, como líderes, não podemos ter direito a ter problemas na família, em casa, com dinheiro, com comida, sei lá, enfim, né? Isso é bem difícil, né? É difícil, Fabi, porque nós, enquanto seres humanos, somos carentes, né? Enquanto pessoas, somos vulneráveis. Só que o líder, ele tá numa posição, ele senta numa cadeira que requer dele certos cortes, né? Requer dele certas podas. E não é que ele vai escolher. Então, uma coisa é a vulnerabilidade humana. Então, a vulnerabilidade humana é você estar lidando todo o tempo com situações que fogem ao teu controle, né? Situações que você tem que responder por elas, ainda que elas não estejam no seu controle. É Isso basicamente essa aí. a realidade de um empresário, de um líder, né? Ele tem que garantir que no final do mês todo mundo vai receber o salário, mas ele não consegue garantir que não vai ter uma inflação, que não vai ter uma enchente, que não vai ter uma catástrofe. Mas ele tem que garantir o resultado final. Quando nós pensamos nessa coisa própria do humano, a gente tem é uma linha muito tênue entre o que é a vulnerabilidade humana e o que é a fraqueza humana. São coisas diferentes. Perfeito. A Uhum. vulnerabilidade, ela é eu gosto da vulnerabilidade porque eu acho que ela nos aproxima do que é humano e ela mostra a nossa força. Marília, mas quanto mais vulnerável eu sou, mais forte eu sou? Sim, diferente de você se colocar numa situação de inferioridade ou de vitimismo. Se eu sei que sou vulnerável, eu já vou partir do ponto que eu vou errar. Se eu sei que eu sou vulnerável, eu já vou partir do princípio que em algum momento eu vou cair. Se eu entendi isso e eu estou bem com isso, eu vou procurar medidas protetivas, porque eu sei que isso vai acontecer. Então, quanto mais vulnerável eu entendo que sou, mais forte eu sou. Porque eu vou ter sempre um plano, eu vou ter sempre uma estratégia, eu vou estar um passo à frente. Não quer dizer que eu vou controlar as coisas. Mas eu estou doente, não consigo realizar o meu podcast. Mas eu preparei a minha equipe a partir da vulnerabilidade humana. Então, eles vão ser compreensíveis o suficiente e eles vão ser proativos o suficiente para me ajudar a lidar com tudo isso. Eu criei uma relação com o pessoal onde eu loco o espaço tão estreita, tão boa, tão vulnerável, que nesse momento eles vão ter capacidade de compreender a situação e me ajudar a criar soluções. Quanto menos eu aceito a minha vulnerabilidade, mais enrijecida, mais dura eu vou ficando. E quanto mais dura eu sou em relação a mim, eu sou em relação ao outro. Se eu não tenho uma certa flexibilidade comigo mesma, eu não vou ter com as pessoas. E por que as pessoas vão ser recíprocas comigo? Em que momento? Qual o motivo pelo qual eu vou compreender essa situação da Fabiola? O que me faz compreender essa situação? Se não a relação que ela criou comigo, se não a educação, a gentileza, se não o quanto eu conheço ela enquanto ser humano.
Só que a vulnerabilidade do líder, ela é uma linha muito tênue. Porque se o líder se mostrar fraco, ele não tem liderança. Então, uma coisa é a fraqueza, outra coisa é a vulnerabilidade. Quando o líder é fraco? Quando eu estou doente e eu não posso executar uma determinada coisa, e eu me volto para o meu time de forma prática, para o pessoal entender, eu me volto para o meu time e falo: além de tudo que eu tô lidando, eu ainda tô doente. Não é possível que eu tô passando por isso. Não, mas o líder tá só desabafando. Então, daí ele contrata um psicólogo, um É, profissional para ele desabafar, né? certíssimo. Porque lembra que ele tem que estar um passo à frente? Se ele é vulnerável, o time dele não é psicólogo dele. Se ele está um passo à frente, ele sabe que o time dele tem uma certa dependência emocional dele. Ou seja, a depender da emoção do meu chefe, do meu líder, é como eu vou agir. Não dá, infelizmente não dá, a menos que as pessoas criem um mundo muito hipotético. Esperar que a equipe venha de casa com o dever de casa, inteligência emocional, check. E essa questão da inteligência emocional que você coloca e da rotina silenciosa, né? Trazendo à luz, inclusive, esse problema do adoecimento, né? Hoje, por exemplo, eu vou gravar 2 podcasts para compensar e já começar a criar uma gaveta para que quando eu ficar doente de novo, eu ter gravações para lançar. Então, toda essa questão da estratégia, do raciocínio que eu tenho que ter para poder estar esse passo à frente. E aí a segunda pergunta aqui é: como é que você considera uma pessoa de sucesso com inteligência emocional, como é que ela gerencia esse autocontrole para não comentar alguma coisa com um funcionário, para não deixar escapar que eu tô precisando de colo, Para não ser né? fraca e só vulnerável. É, mas aí eu tenho a coisa do ser fraco, e que você explicou muito bem, né, às vezes vai acontecer, vai sair do meu controle. Então eu queria que você explicasse como é que a gente faz esse autocontrole para não ter esses momentos em que a gente pode passar que tá fraco e atrapalhar tudo, né, porque a partir do momento que eu começo a dar os passos da fraqueza, eu começo a desestabilizar os resultados das minhas equipes e Sim. aí pronto, já era, né. Tanto que o tripé que eu trabalho dentro da rotina silenciosa é autocontrole, a escuta ativa e a comunicação assertiva. Então, a rotina silenciosa, ela te leva só para esse lugar de autocontrole, escuta ativa e comunicação assertiva. Para que eu consiga ter esse domínio, eu preciso ter autogestão. Sem a autogestão, é impossível eu ter esse domínio. E claro que a gente tem que entender também que em algum momento a gente não vai conseguir ter essa autogestão. Em algum momento a gente vai falhar. E tá tudo bem a gente falhar. Tá tudo bem. Só que as pessoas não vão ter um estoque de estabilidade emocional para lidar com a minha falha todos os dias, a todo momento. Então eu preciso entender o limite do outro, assim como eu quero que o outro entenda o meu limite também. Não tem como eu fazer essa gestão da minha vulnerabilidade se eu não tiver autogestão. Então, o que que é autogestão? Eu estou me autogerindo. Eu não sou um carro que anda sozinho, que é o que a gente estava falando anteriormente do piloto Sim. automático, né? Eu sou um carro que está em movimento e que em algum momento alguém vai ter que ligar ele, em algum momento vai ter que dar uma seta, em algum momento vai ter que passar uma marcha, em algum momento vai ter que conferir o retrovisor, enfim, né? Então, se eu levanto de manhã e ao levantar eu já não estou gerindo o meu início do dia, eu não vou conseguir ter o que a gente chama lá em Minas, um termo mais chulo, papas da minha língua, que nada mais é do que a comunicação assertiva. Porque se o que funciona assim, tudo aquilo que eu externo aconteceu, está acontecendo dentro de mim multiplicado por 10. Então, se eu externo ansiedade, se eu externo uma reclamação, é porque dentro de mim eu já tô me punindo, já tô me autocriticando 10 vezes mais aquilo que eu externei. Então, ou seja, zero autogestão. Como eu tenho que começar o meu dia para que eu tenha gestão dele o dia todo? Tem pessoas, cada pessoa ela se identifica com uma rotina. É por isso da rotina. Uhum. Ninguém consegue sucesso se ele não tiver uma certa constância com as coisas. E autoconhecimento nesse momento é crucial, né? É a única solução. Se eu abro o meu olho, nós somos mulheres. Mulher é um negócio doido, porque a gente tem hormônios, aí é uma loucura. Se eu, enquanto mulher, não tenho a menor gestão do meu ciclo menstrual, e aí vamos falar uma coisa muito básica. Ah, esse período eu não tô bem, esse período eu tô bem. E agora vamos partir para os homens. Se o homem tá passando uma dificuldade financeira,
que são tudo que afeta a estrutura, né? A estrutura no sentido de sobrevivência fere muito o ego masculino. Então, se eu tô passando uma situação que eu tô correndo risco de perder um emprego, tô correndo risco de perder um cliente, eu tô correndo risco de não pagar um boleto, eu, enquanto homem, preciso compreender o quanto isso vai me afetar emocionalmente, para eu entender a minha vulnerabilidade, para eu gerir possíveis problemas que a minha vulnerabilidade vai criar dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro do meu futebol, né? Eu preciso compreender isso. Porque senão daqui a pouco eu tenho uma surpresa. Vem alguém e fala para mim: "Pô, cara, ninguém te aguenta. Você tá todo estressadinho por causa do teu trabalho, ninguém tem culpa disso". Alguém apresenta o problema meu para mim mesma. Isso é uma falta de autogestão descabida. Que não tem problema, desde que você não esteja numa posição que você tenha que dar um passo à frente. Então, sei que não estou conseguindo me gerir. Já é alguma coisa. Marília, eu não consigo ter autogestão, mas você sabe quando você não está conseguindo? Sei. Então tem chance para você. Então vamos dar a mão, porque nós vamos sobreviver. Então é a autogestão. É o único caminho. Ainda assim eu vou errar. Mas lembra que as pessoas têm um estoque? Sim. Elas vão me aturar até um momento. Quando eu vejo você nas redes sociais, eu vejo que você tem uma rotina. E aí eu queria entender a rotina silenciosa e a rotina por si só. Porque veio um psicanalista aqui, na verdade eu acho que ele eu não me lembro mais, mas ele é da área da terapia e ele tem uma performance muito interessante nas redes sociais e ele fala muito sobre rotina. Que para eu alcançar os objetivos da minha vida, eu preciso ter rotina. E aí eu tenho que criar mini hábitos para conquistar os meus objetivos. Então eu achei muito interessante o podcast dele também, é o Fernando Félix. E aí, quando eu vejo você falando de rotina silenciosa, eu vejo semelhança, mas eu também vejo diferença. E aí tu treina, e aí tu se alimenta, e aí você tem lá a sua rotina de trabalho, a ponte aérea, Minas, São Paulo, Uhum. Rio Grande do Sul. Qual é a diferença dessa rotina que a gente conhece da rotina silenciosa? É Uhum. como se eu tivesse uma rotina mais consciente do que eu tô fazendo? É porque eu entendo não só o porquê, mas como fazer aquilo. Então, o fato de o meu dia ser muito estruturado, muito ordenado, ele me facilita o meu poder de tomada de decisão. Porque muita coisa vai sair do meu controle. Mas coisas básicas eu preciso tentar geri-las da melhor forma possível. Então, o fato de eu ter um horário para acordar, isso me leva a ter um horário para dormir. E se eu tenho um horário para dormir, eu tenho um limite. Um limite que o meu corpo já pré-definiu. E esse limite vai me fazendo tomar decisões anteriores, que me faz jantar no certo horário, que me faz tomar um banho no certo horário. E biologicamente, quanto melhor for essa rotina, quanto mais estruturado ali eu conseguir ajustar a minha biologia, melhor meu corpo performa. Certo. Né? Então, Uhum. se eu tenho o horário para alimentar, o horário para dormir, o horário para acordar, o meu intestino vai seguir também religiosamente um horário para as coisas. Então pensa só, se biologicamente a rotina faz o meu corpo performar melhor, ou seja, eu vou dormir melhor, eu vou ter mais saúde, eu vou me recuperar melhor de uma doença, de uma cirurgia. Se biologicamente a rotina leva o meu corpo a performar mais, imagine o que isso não faz na minha estrutura mental e cognitiva. Então não é sobre, o fulano é chato porque ele não vai ficar na festa até tal horário, porque ele tem que dormir cedo, porque ele vai na academia no outro dia. Não é sobre ele ser chato e ser legal. É sobre ele ter autogestão. É sobre ele entender que se ele dormir bem à noite, ele produz melhor no outro dia. Marília, mas você só produz? Não. Eu tenho momentos que eu não produzo nada. E eu tenho dias que eu produzo pouco, mas eu sigo a minha rotina. E eu tenho um personal que ele. Ele é uma benção na minha vida, porque ele judia muito de mim. Mas eu falo que ele é meu mentor. Porque tem dias que meu treino é muito produtivo. Tem dias que meu treino é pouco produtivo. E quando é pouco, eu sei por quê. Eu sei que é porque é uma coisa que eu comi ontem, eu sei porque é porque eu não dormi bem. Porém, entretanto, eu tô ali na minha rotina. Porque eu vou pagar o preço de não ter cumprido o meu acordo biológico, né? Então, eu não comi o que deveria e não dormi na hora que deveria. Eu vou pagar o preço, eu vou estar lá. Porque eu preciso, não é que eu tô me punindo, mas eu preciso criar consciência dos meus atos. Isso aí. Porque eu Aham. não sou uma criança. Hoje eu não vou treinar. Tá, eu não vou treinar, mas eu tinha um compromisso com uma pessoa que tá me esperando. Tem toda uma estrutura ao meu entorno. Tem alguém olhando pra saber se eu fui ou não.
Tem alguém validando se a minha rotina silenciosa funciona ou não. Mas antes disso tudo, qual é o compromisso que eu tenho comigo mesma? Se eu falhei comigo mesma, que eu pague o preço por isso. É a autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Exatamente. Então, a rotina propriamente dita não é uma balela, não é uma conversa de coaching, né? Se o meu corpo performa melhor quando eu tenho uma rotina saudável, imagina o meu processo cognitivo e mental. Ah, mas é só sobre acordar de manhã. Não é. Se fosse só sobre acordar de manhã, existe até uma teoria, né? Que como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Você pode não fazer 100% todos os dias, mas você fez de alguma forma. Você só melhora o que está acontecendo. Não, porque se eu treinasse, eu ia pegar muito peso. Só vai pegar muito peso quem começa pegando pouco. Só fica excelente aquilo que é bom. O que é ruim fica bom. O que é ruim não fica excelente. A rotina é sobre qual é o nível que eu estou hoje. O nível que eu estou hoje é ruim. Só tem um lugar, ficar bom. Depois, ficar excelente. A rotina te dá base para que você possa tomar decisão. Quem não tem o mínimo da rotina, quem não tem o básico muito bem estruturado, que é a vida do adulto, né? Como que essa pessoa vai performar? E hoje, né, eu falo por ser nutricionista, né? Eu tenho lido muito sobre saúde mental e o quanto uma combinação de nutrientes para o meu cérebro me ajuda muito no meu trabalho, nos meus negócios. Inclusive, tem um palestrante que eu sigo ele, que ele fala assim: como é que você vai faturar no CNPJ se o CPF está adoecido? Então, assim, realmente, eu tenho que estar bem para poder eu ter os resultados. Só que aí tem a questão hoje, inclusive a última entrevista aqui do Paulo Saudável foi sobre procrastinação. E aí a gente faz muito link da nutrição, da atividade física, que a gente já sabe que existem hormônios e neurotransmissores que são criados, né, são produzidos, que faz com que eu não procrastine. Mas como é que eu faço para ter foco, Marília? Como é que eu faço para eu não desviar de vez em quando, mesmo Sim. sabendo que eu sou vulnerável, mesmo sabendo que eu posso ter Aham. fraqueza, mas a disciplina, a tal da disciplina, eu acho que hoje é o grande desafio da humanidade, né? E quem tá tendo sucesso, aparentemente, nas redes sociais é a pessoa que tem foco e disciplina. Uhum. Como é que eu faço isso? É engraçado perguntar isso pra mim, porque eu tenho muito hiperfoco das coisas. Eu falava sobre isso com a Luana. O meu hiperfoco, ele é uma coisa muito positiva, ele é muito bom, só que por vezes ele é um grande problema e às vezes ele me leva para essa situação da procrastinação, muitas vezes. Só que depois que à medida que eu fui tendo essa mudança mental, eu fui entendendo, Fabiola, que quanto mais eu me preocupo com a procrastinação e quanto mais eu olho para a procrastinação, mais eu procrastino. Vamos explicar isso melhor. Eu acredito muito que aquilo que você focar vai expandir muito. Então, às vezes, a gente preocupa, não, mas eu tenho que ter foco, eu perdi o foco. Olha que interessante. Se eu tenho autoconhecimento, eu conheço a minha vulnerabilidade. E se eu conheço a minha vulnerabilidade, eu, inclusive, sei quando eu vou perder o foco. Porque se eu tiver foco todo o tempo, eu vou ter vai dar ruim. Sim, Vai dar ruim. Os meus neurônios vão colapsar. o Então, tic-teco. exatamente. Então, eu preciso entender que num determinado momento, que é o que você falou, se a gente não perceber que é hora de parar, o corpo paralisa a gente, Isso né? aí, Não tem o que aham. fazer. Então, até a falta do foco é importante no processo. Toda vez que eu, Marília, passo por uma mudança, eu levo 30 dias. É cravado. E não é porque eu determinei. Eu fui me observando e descobri que era 30 dias. São 30 dias para eu me adaptar a uma nova rotina, a uma nova situação. Eu fico totalmente perdida. Tanto que dentro da minha rotina silenciosa, eu tenho que ter uma rotina de pôr a casa em ordem. Porque o meu cérebro precisa ver o que está fora no lugar para que ele se organize. Então, eu já sei que isso é sobre a Marília, não é sobre o esposo da Marília, não é sobre a Fabiola, é sobre a Marília. Então, é uma coisa que eu tenho que resolver comigo mesma. Se eu estiver num ambiente desorganizado, eu perco o foco. Completamente. Eu faço beach tennis e eu falei pro professor na última aula: a gente pode mudar o lado? Aí ele olhou pra mim: por quê? Eu falei: porque o meu cérebro ele se dispersa muito com o movimento. Então,
Eu tenho uma visão muito ampla das coisas. Eu tô desse lado da quadra e tem mais 2 quadras no fundo. Eu tô vendo a bola dos coleguinhas e aí eu tô querendo preocupar com a bola dos coleguinhas. Vamos fazer o seguinte? A gente troca de lado, porque daí aqui não tem quadra. Ou seja, eu sei Tá, o mas tu que... tá no ápice do autoconhecimento, né? Porque chegar a parar uma aula pra dizer: "Olha só, Sim, tecnicamente, eu não me tá disperso funcionando. muito, e aí eu preciso, pra chegar na minha alta performance no beach tênis, que não tem uma bolinha quicando na minha frente, então vamos trocar", né? Isso aí, gente, é incrível, incrível. Eu acho assim, a minha admiração vai lá para as cucuias contigo, porque não, e eu falo Sim, de forma interessante, porque eu também estou fazendo esse exercício, que é um exercício, você, tá, peraí, o que que é que o meu filho fala pra mim que me desperta um gatilho e que eu tenho agora que prestar atenção pra eu não ter uma ação que eu não quero, mas também meio que neutralizar esse gatilho, porque, né, é bem sim, complexo, mas é possível. E sim. que interessante, né, você identificar onde você perde o foco, para você criar as suas estratégias e ser a melhor coisa que você pode ser no trabalho, como pessoa, no esporte. Dentro da minha realidade. É porque... Impressionante. E olha só que interessante. Perder o foco não é um problema, porque ele me mostra alguma coisa. Sim. Então, se eu perdi o foco, é porque algo aconteceu comigo ou fora domigo, fora de Sim. mim, Aham, sim. né? Abri um trocadilho. Aconteceu fora de mim. Se algo externo me afetou, é porque eu tenho uma vulnerabilidade. E tá tudo bem, porque às vezes ela é corrigida, às vezes ela não é corrigida. Uhum. E aí eu estou de dieta, porém eu me mudei de casa. Eu sei, eu, Marília, isso não vale para todos. Eu tô dando exemplo porque cada um É um mundo, vive né. um Aham. processo silencioso Isso diferente. aí. Eu sei, por 30 dias eu não vou conseguir me organizar, fazer a comida, tudo certo. Eu não vou. Quer dizer que eu não vou fazer nada? Eu continuei malhando, eu continuei procurando me alimentar bem. Porém, eu já fiz um auto-perdão. Eu já aceitei que naquele período alguma coisa não tão legal iria acontecer comigo. Só que eu determino um prazo para isso. Hoje, para mim, é 30 dias. Ai, meu Deus, eu queria reduzir. Porque eu gosto de performar, eu sou uma pessoa bem hiperativa, assim. Tudo bem, é 30 dias, nós vamos ter que lidar com isso. Quem sabe um dia vai ser 5, uma semana, né? Então, a falta do foco em si e a procrastinação tem muito a nos ensinar. Eu sou uma pessoa impulsiva, desde muito pequena. E na mesma medida, eu também procrastino. Há alguns anos, porque eu cresci ouvindo muito, né? "Ah, você começa as coisas e não termina." Por muito tempo eu me culpei muito. Até que eu entendi uma coisa. Imagina eu, com esse nível de impulsividade que eu tenho, se eu também não tivesse uma boa dose de procrastinação, eu não estaria nem viva. É verdade. Ou, Não, e ou eu eu estudo teria me TDAH enlouquecido. e, assim, eu não posso dar diagnóstico, né, mas muitas Não, eu características, tenho. tá, muitas características, e eu acho que, se as pessoas, né, não brincassem tanto com essa patologia, tiraria potenciais incríveis. Porque olha só, se tu tem hiperfoco, se tu é impulsiva, tu nunca vai ficar na mesmice do dia a dia, né. Tem gente Fato. que vive 20 anos sendo caixa no supermercado e tá tudo bem. Nunca você vai ser 20 anos caixa no supermercado. No Não. mínimo, você vai chegar à diretoria, vai cansar e vai para outro lugar, mas entende? Tá Uhum. sempre buscando algo maior. Isso é interessante. Exato. E eu defendo muito, tá, mas Marili, se eu não tiver TDAH, o que que eu faço? Tá, Não, mas aí você, você vai se você vai ter. encontrar aham. Você vai se encontrar no processo e dificuldades que eu não tenho, você vai ter, e facilidades que eu tenho, você não vai ter, e tá tudo certo. A grande questão é a gente parar de rotular muito as coisas. Eu não gosto de criar o rótulo que a falta do foco é ruim, que você tem que performar a qualquer preço. Não, eu trabalho com como dá para eu fazer com a condição que eu tenho. É muito exigente também É você muito pensar assim. exigente. E um líder nesse nível de exigência, ele sufoca o time. Então, aquele líder que é muito procrastinador, ele deixa o time desmotivado. E aquele líder que é hiperativo, ele deixa o time estafado. Então, ele tem que encontrar um equilíbrio. E no dia que ele não encontrar esse equilíbrio, ele fica em casa. Porque esse é um problema dele, né? Eu tô com muito problema na minha família e tenho mais vocês. Não, meu bem, você não tem mais a gente. Nós não somos ninguém na tua fila do pão. Nós estamos aqui para trabalhar. Se você não é capaz de abrir essa caixinha e fechar ela dentro do contexto que ela tem,
É um problema seu. Não é assim que a equipe fala, né? A equipe fala, aquele ali dormiu virado. Aham. E Eu aí, tinha uma chefe que ela chegava com o cabelo preso quando ela não tava legal. Aí a gente já sabia. Eita, hoje ela veio de cabelo amarrado. Porque sabia que ela ia dar uns pitis no trabalho, entendeu? e qual é o maior problema da liderança? Que é uma coisa que eu falo bastante nas empresas que eu atendo. O líder previsível demais. É um líder altamente manipulável. Aham, isso E aí. quem é o líder previsível demais e quem é o líder mais manipulado? Aquela pessoa que se diz mais prepotente. E quem é a pessoa menos previsível e que é menos manipulável pelo time? A pessoa que tem vulnerabilidade e lida com as suas vulnerabilidades. Perfeito, E Maria. fez as pazes com isso. E vai perder o foco se for preciso, sabe o período que não vai ter foco e vai se organizar nesse processo. Esse assunto, Fabi, a gente vai falar sobre ele daqui 30 dias. Dieta, eu preciso de 30 dias. Daqui 30 dias a gente senta. Eu não. Olha que loucura, né? Eu vou perder o foco da dieta, mas eu não perdi o foco do resultado. Eu não vou Uhum. gastar tempo falando de dieta se eu não vou conseguir fazer a dieta. É isso aí. Ser Então, sincero com o outro e consigo mesmo, né? exatamente. O que eu focar vai expandir. Se eu focar em procrastinação, vai expandir procrastinação. É simples assim. E existe algum hábito específico que você incorporou na sua rotina que você disse assim, isso aqui fez diferença? A minha vida mudou muito, Fabi, depois que eu passei a ser uma pessoa espiritualista. Minha vida mudou completamente. Então, hoje, o hábito mais produtivo que eu tenho e que mais me ajuda a voltar para o meu centro é a minha espiritualidade. Marília, mas você sempre foi uma pessoa religiosa. Então, quando eu abandonei o rótulo religião e aderi ao rótulo espiritualidade, as coisas na minha vida ficaram bem diferentes. Não que as pessoas devam fazer a mesma coisa. Eu acho que legal quem tem uma religião / espiritualidade. Eu acho que esse é o caminho, tá? Então, hoje, qualquer coisa que eu viva, passa ou esteja acontecendo, em qualquer nível, eu tento me conectar com a minha essência. Porque o que é a espiritualidade para mim? É eu com a minha própria essência. Então, eu acredito em Deus, Deus está em mim, Ele está sempre falando comigo através dos recursos que eu dou para Ele. Então, Deus quer falar comigo hoje. Ele vai falar com os recursos que eu vou dar para ele. Então, se eu venho na Fabi, ele vai falar através da Fabi, ele vai falar através do trânsito, ele vai falar. Então, eu tô sempre conectada a essas coisas. Então, se eu perdi o foco, o que eu preciso aprender com isso daqui? Qual é o propósito disso? Isso vai me levar para que lugar? Tá, às vezes eu perdi o foco, mas foi importante, porque aí eu observei alguma coisa ali na natureza, eu notei uma pessoa que ninguém nota, eu olhei para um lugar que ninguém tá olhando, eu vi uma oportunidade que ninguém tá vendo. Não existe essa coisa, eu perdi o foco e perdi. Nada é do nada. Sabe essa coisa que como se tivesse um vazio, como se um buraco negro engolisse a gente? Isso não existe. Eu procrastinei, perdi todo o meu tempo. Criatura, só de você estar vivo, você está ganhando alguma coisa, algum aprendizado. Eu procrastinei, estou me culpando e as pessoas estão me julgando. Não é um buraco negro que te engoliu. E você voltou daqui 200 anos, sei lá. Não. Você entrou num lugar que não é o que você deveria, talvez. Mas aonde você entrou? O que tem ali de aprendizado? Por que você está passando por isso? O que te levou para esse lugar? Por que eu não acertei essa tacada no beach tênis? Será porque tem muito movimento lá no fundo? Eu posso ir lá e pedir para todo mundo parar o jogo para eu acertar a minha bolinha? Não, não é saudável, isso não faz sentido. Professor, podemos fazer uma gentileza de trocar o lado? Podemos. Não vai interferir o seu treino? Não vai. Então, nós vamos trocar o lado. Mas isso é Simples um assim. pensamento de liderança. Olha só que interessante, né? Você é mentora de líderes, vivencia verdadeiramente isso na tua vida, porque na hora que você pede licença para o personal para trocar de lado, você está tomando uma decisão estratégica, porque você analisou o ambiente, Uhum. viu que pedir para o pessoal parar Não é inteligente. é muito além da sua alçada, mas você conseguia controlar a troca da quadra. E aí você foi assertiva. Gente, esse pensamento, esse nível de pensamento, Marília, e aí por isso que você é mentora de líderes, né? É que eu acho fascinante porque hoje as pessoas aprendem muito, né, em vários congressos, a como ser um líder, mas superficialmente, de forma rasa, concorda? Uhum. Porque ensina muito assim, inteligência emocional, tá, beleza, eu tenho que conhecer minhas emoções, mas quando tu traz que É o meu dia a sutil. dia, né, cara, isso é incrível, porque tu tá indo fora da curva. Tu tá Sabe, ensinando algo que é óbvio, que é é básico, isso que eu ia falar. né, mas Aham. que as pessoas parece que apagaram da cabeça, assim, que, Sabe né. qual é o segredo?
Eu vou revelar esse segredo de milhões para esse Brasil. Pense com a cabeça do preguiçoso. Hum. Não seja um preguiçoso, mas pense com a cabeça do preguiçoso. Como que o preguiçoso... Porque eu tenho hiperatividade mental. Se eu não buscar recursos para eu neutralizar minha hiperatividade mental, eu vou me enlouquecer. Então, se eu ficar inventando a roda que tá rodando, não vai dar certo. Gente, é estratégia. Como um preguiçoso resolveria o problema de não ter água nesse copo? Não quer dizer que eu não vá levantar e pegar a água, mas qual é o jeito mais fácil, com menor esforço, para resolver esse problema? É esse o pensamento. Qual é o jeito Eu já ia mais te responder, fácil? mas... Qual é o jeito mais fácil, rápido e com o menor esforço? Marília, mas nem tudo é sobre ser fácil e pouco esforço. Mas dentro da seara do esforço, eu vou poupar minha energia, porque isso aqui é parte da minha vida, não é a minha vida. Uhum. Não dá pra eu me enlouquecer porque não tem água nesse copo, porque eu tenho 1000 coisas me enlouquecendo fora esse copo. E se eu não for estratégica mentalmente, como eu vou ser estratégica depois na minha projeção? Porque tudo é gasto de energia, né? Isso. Como que eu vou gastar uma energia gigante para reclamar porque eu bati o dedinho aqui, sendo que eu tenho que focar que eu tô no podcast? Então, eu bati o dedinho aqui, eu vou gastar a energia necessária daquela dor passar, porque eu tenho que ter energia pro podcast. Entende? É um abrir e fechar de gavetas. É um Só que abrir e tem fechar de gente que foca gavetas. tanto na dor que posterga, que esquece, que, né? E aí o Exatamente. podcast não fica bom porque a pessoa, o dedinho lá que foi Eu machucado. atendi essa semana, uma empresária. Ela presta serviço, inclusive da sua área lá de Minas, mas não é exatamente a tua área, mas é de nutrição também. E a gente conversava sobre isso. Marília, por que eu tô sofrendo tanto com coisas tão pequenas? Por que me abala tanto isso? Por que me abala tanto aquilo? O que acontece comigo? Eu falei, porque a tua vida, ela tá parecendo tudo é tudo. Entenda que tudo é parte de um todo. É parte. Fracione a tua vida. Tudo que é possível ser fracionado, é possível ser gerido. Tudo que é um todo, não tem como, não tem o que fazer. Então, se você bater o carro e quebrar a lanterna, você não vai sofrer igual quem deu um PT no carro. Uma peixada, como dizem aqui. Isso. A solução do consertar uma lanterna é uma, e a solução de lidar com o carro completamente destruído é outra. Então, eu ponho energia para consertar uma lanterna. É simples assim. Entende que isso é uma parte? Crie partes. Por que a gente não consegue? Porque nós temos baixa inteligência emocional. A gente deixa a emoção tomar conta. A emoção, ela é imatura. Sim. Ela vai tomar conta de mim e eu me torno uma pessoa imatura. Isso não é sobre a idade que eu tenho, não é sobre a altura que eu tenho, não é sobre o dinheiro que eu tenho na conta. A forma como eu lido, né, com as situações. Exatamente. O que eu vou fazer com isso? Já me aconteceu. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar isso aqui virar um grande problemão e a minha aula de beach tennis ser horrível e eu não acertar nenhuma bola? Ou eu vou criar uma parte dentro disso e vou tentar resolver essa parte? Garantiu que eu fui a melhor aluna do professor naquele dia? Óbvio que não. Mas eu, de 10 bolas, eu errava 5, eu passei a errar 3. Porque a superação, ela é minha. Ela é individual. Isso. Você com antes e depois, né? Nossa, Marília, melhorou 2 bolas. Mas isso pra mim é uma conquista. Porque eu identifiquei aonde estava o problema. E aí, ali, de forma rotineira e insistente, eu vou chegar numa performance. Eu estou me superando. É uma parte. Não é porque eu mudei de lado que eu fiquei uma campeã do beach tennis. Mas eu melhorei o meu foco. Já é alguma coisa do meu dia. Se o resto do meu dia não foi produtivo, naquele momento eu fui produtiva. Pra mim isso é satisfatório. Pra mim isso é sucesso. Isso pra mim é sucesso. E Marília, como é que eu faço para conciliar a minha vida pessoal com a vida profissional, né? Ter esse equilíbrio da rotina silenciosa de coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, de casa, com a família, sozinha, sei lá, enfim, e no trabalho. Decisão. Todo momento eu tenho que tomar uma decisão que me leva pra algum lugar. Se eu quero manter uma certa estabilidade na minha vida pessoal e na minha vida profissional, eu tenho que cuidar todas as decisões que eu tomo, inclusive se eu vou parar para tomar um café, se eu vou sair antes de casa ou depois de casa, se vai dar tempo de eu pôr a minha roupa no varal ou não, se eu vou lavar essa roupa hoje ou se eu vou lavá-la amanhã. A todo momento eu tenho que tomar decisão. As decisões que eu tomo
é o que me faz encontrar esse equilíbrio. Nossa, hoje eu perdi a mão de tudo, porque simplesmente às vezes eu saí de casa 30 minutos mais tarde. E tá tudo certo, eu não vou me culpar por isso. Mas eu tomei essa decisão e agora eu sustento ela, ela não foi viável e eu reconheço, assumo e lido bem com isso. É uma parte da minha vida. Não quer dizer que eu vou terminar o dia mal. Não quer dizer que se eu não conseguir almoçar com a minha família, eu não vou conseguir jantar com a minha família. Perfeito. Então, é um processo de decisão. Aconteceu comigo hoje, né? Saí sem almoçar. Tô aqui gravando, só vou jantar com a galera em casa. E tá tudo E tá certo. tudo certo. Bom, e aí eu queria que você compartilhasse aqui um exemplo de uma decisão muito difícil que você teve que tomar, né, para ser a Marília de hoje. Eu não tive uma decisão, sabe, Fabi? Até esses dias me perguntaram na caixinha como eu encontro o propósito de vida. A maior de todas as minhas decisões foi buscar o meu propósito de vida. Buscar. Porque não tem uma única coisa que faz a gente acertar. Não existe isso. Eu acho que assumir a responsabilidade sobre a minha existência é o que muda a minha vida todos os dias. Quando isso aconteceu comigo? Isso aconteceu comigo quase que ali no final do meu segundo casamento. Que para as pessoas terem uma coisa cronológica, né, da minha existência. Óbvio que eu tive vários momentos, mas para o final do meu segundo casamento foi quando eu decidi que eu ia pagar o preço de ter uma vida interessante. Eu quero ter uma vida interessante. Marília, mas todo mundo quer uma vida interessante. Eu falei, então vou pagar o preço para ter uma vida interessante. Porque na minha visão, Fabi, o maior líder é aquele que mais influencia, é o que mais é apaixonante e cativante. Como é que eu vou me apaixonar por alguém que não é interessante? Como é que alguém vai querer me ouvir se eu não sou interessante? Se a minha vida não é interessante, se a minha presença não é interessante? Então eu falei, tá bom, vou pagar o preço por isso. Onde eu tô, não me torna uma pessoa interessante. Interessante no sentido de gerar curiosidade, de gerar nas pessoas uma mudança, mesmo que eu não fale nada, só de eu estar ali, que seja um incômodo negativo, já é alguma coisa. Porque as pessoas que não são interessantes, elas não geram incômodo nem positivo nem negativo. E eu entendi que meu propósito de vida não é ser alguém medíocre. Vai ter gente muito melhor do que eu. Eu tenho certeza que vai. E tomara que tenha, porque eu tenho uma referência que eu ainda tô ruim, né? Eu vou estar sempre melhorando. Mas no momento que eu decidi que a minha vida tinha que ser interessante, aí vai ter um momento que eu vou morrer, aí eu vou ter essa resposta. Por que, Marília, esse desejo? Não sei. Não sei. Talvez eu vou ao longo do meu processo acumulando, né, pessoas que falam: "Ai, Marília, você me influenciou positivamente". E aí vai fazer sentido: "Ah, minha vida é interessante", para tornar a vida de outras pessoas interessantes. Porque eu nunca sou o fim, eu sou sempre o meio. Nunca o fim é em mim. "Ah, Marília, a tua mentoria me ajudou". Não, não foi a minha mentoria que te ajudou, é o teu processo, eu tô de passagem. É você que está se ajudando. Então eu sou sempre o meio. Como é que eu vou ser um meio pouco interessante? Então eu entendi isso, eu precisava buscar o meu propósito de vida. E aí, eu paguei o preço, né, me divorciei, abri mão de recursos financeiros, abri mão de conforto, vivi a instabilidade de saber se eu ia ter o dinheiro do aluguel ou não ia. Vivi o risco de: "Será que eu vou ser feliz de novo num outro relacionamento? Será que eu vou conseguir me encontrar profissionalmente sozinha?", porque na ocasião quem estava comigo, foi um grande parceiro nessa questão profissional. Foi o risco. Eu tive que assumir esse risco. Eu tive que assumir a liderança da minha vida. Mas sabe, se eu puder deixar uma única coisa, aprender a ser sozinha é o que muda significativamente a nossa vida. Quando a gente rompe todos os medos com relação à solidão, tomada de decisão sozinha, fazer escolhas sozinha, sofrer sozinha, quando a gente toma essa decisão, o jogo começa a virar. Isso muda muito a nossa vida. E há uma grande diferença entre solidão e solitude, né? Que Uhum. isso, eu até vou trazer à tona de novo a nossa identificação, que nós somos de cidades e estados diferentes e a gente veio para o Rio Grande do Sul. E querendo ou não, é uma mudança muito radical comparado ao resto do Brasil, né? É uma cultura diferente, são pessoas completamente diferentes, clima diferente, né? A gente até Uhum. falou sobre frio esses dias e o quanto é difícil, né, pra gente. Eu, por exemplo, vim do Nordeste.
Lá não tem frio nunca, né? Uhum. Mas aqui eu aprendi essa solidão. Essa solidão que eu chamo, né, de solitude. Porque quando você rompe com a família, e é um romper não brigando, mas um romper de estar longe, e você tem que se acostumar com essa distância, você tem que aprender a dizer, não tem ninguém para eu, ai, vamos ali comigo, né? Tem que Uhum. fazer tudo só. Uhum. Eu acho que isso é um amadurecimento gigantesco para o ser humano, porque as pessoas estão condicionadas a precisarem de outras para poder avançar. Sim. E a própria internet e redes sociais atrapalham um pouco isso, né? Teve um entrevistado que veio para cá e a gente falou sobre o vício das redes sociais. E aí aquela coisa assim, porque eu vivo sozinha. Hoje todo mundo acha que vive só. Tá, então tá. Então vamos fazer um teste. Você vai ficar só, mas sem televisão, sem celular. E aí eu quero ver se você aguenta, se aguenta, né? Porque com o celular na mão, aí você passa o tempo assim. Sim. Agora fique sozinho com você, Sim. sem ter distrações, tendo que só ouvir os seus pensamentos. Quando você vive a solitude, é porque você tá tão bem que ficar só com você tá tudo bem. Agora, o que eu decidi viver foi a solidão mesmo, né? Eu não tô nada bem. Eu não sei se eu vou ter o dinheiro. Meu psicológico tá completamente ferrado. Eu trabalhei 12 horas, eu não almocei e eu vou ficar aqui só eu, sem ninguém. Eu vou me virar. Eu vou chorar, eu vou orar, eu vou comer o arroz que tem na panela, pra ver até onde eu aguento ir. E não é porque não tinha a quem recorrer. Até tinha, mas eu falei: "Como é que um adulto vai ser adulto e vai ter uma vida interessante se qualquer coisa", e eu não estava vivendo qualquer coisa, eu estava vivendo muita Sim. coisa. Uhum. Eu vou ligar pra minha mãe, eu vou ligar pra minha amiga, eu vou espera aí, as pessoas têm suas próprias batalhas. Como é que alguém vai achar interessante uma pessoa que não consegue gerir o próprio caos que criou? Porque fui eu que criei. Eu que escolhi aquilo. Podia ter sido diferente. Pior, talvez. Mas era o que eu tinha escolhido. Eu lembro um dia, Fabi, que isso deve ter um ano e pouco, que eu precisava pagar o aluguel no dia 10. E eu tinha um dinheiro pra receber, ele não caía, não caía. E eu venho de uma família muito tradicional, essas coisas com conta e tal. E eu falei, caramba, eu não vou ter o dinheiro do aluguel. E isso pra mim era muito penoso, assim, muito difícil. Eu comecei a chorar. Aí eu chorei, 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 chorei. Eu fiquei fraca de tanto que eu chorei. Daí eu pensei assim, eu vou respirar. Porque se eu aguentar mais 5 minutos, eu vou achar uma solução. Eu vou respirar, eu vou manter a calma. E não era meia-noite ainda, porque eu pensei, hoje, dia 10, é até a meia-noite. E aí eu chorei tanto, tanto, aí eu respirei profundamente. Falei com o que é espiritual, porque eu acredito que é a força que me move. Se eu realmente não puder pagar esse aluguel, porque tem algo para eu aprender. Se é sobre humildade, se é sobre o, o quanto eu não tenho controle sobre as coisas, eu quero aprender essa lição e tá tudo bem. E eu vou aprender. E eu acalmei completamente meu coração. Por isso que eu digo que a espiritualidade mudou o meu jogo e ela me ajuda nesse equilíbrio. Não é porque eu tô transferindo, eu tô vivendo isso por culpa minha. E o que eu tenho que aprender para isso nunca mais se repetir? Porque eu vou aprender, porque nunca mais isso vai se repetir. É pagar o preço disso. Eu lembro que, tipo, era 5 para meia-noite, um cliente me pagou. E eu consegui fazer a transferência. Óbvio que eu agendei, porque não Os consegui pequenos pagar. milagres da vida, Mas, né? mas tudo isso, como eu me sinto em relação a isso? É o significado que eu vou dar para isso, é o quanto eu aprendo com isso. Isso não define quem eu sou. Isso define o que eu estou aprendendo, o meu processo. Tá, aqui eu tô falando de um caso Uhum. muito extremo. Mas quantos casos extremos um líder não tá vivendo no dia dele? E aí, eu queria que você contasse para nós algumas ferramentas que eu posso fazer a gestão desse meu tempo para que eu seja um líder com uma rotina silenciosa. Hoje o que que eu defendo muito, tá? Eu defendo que a gente busque constantemente manter um equilíbrio físico, que é cuidar da saúde física. Eu acho difícil uma pessoa que não consegue
cuidar da sua saúde física, falar que performa muito. Eu acho difícil porque nós somos uma máquina inteligente que está funcionando e que requer muita energia, né? É combustão todo o tempo. Então, eu prezo muito por esse cuidado físico, tanto a alimentação quanto a resistência física mesmo, de atividade física, você levar o teu corpo ao limite que ele possa ir, até para você adquirir resistência física. A resistência emocional, como que eu adquiro resistência emocional? Não me privando de situações desconfortáveis. Então, o que que é mais desconfortável para mim? Eu vou me atrever a fazer, pelo menos tentar, porque isso vai me dar resistência emocional. Eu vou aprender que eu posso ultrapassar o meu próprio limite. Eu vou aprender no desconforto lidar com os meus mimimis da vida. Isso vai me preparar para um cenário real posterior. Então, eu não consigo acordar de manhã. Não consigo, mas de repente, será que não é bom, uma vez por semana, eu acordar de manhã, até para eu sentir o meu organismo, sentir o meu corpo? Eu ir ao limite das coisas, não de forma imprudente, de forma sábia, para eu aprender com o limite das coisas. Porque a vida, ela é o limite. A gente está sempre no limite com tudo. E quem que tem sucesso? Quem ultrapassa o limite. Eu vou ultrapassar o limite naquele momento decisivo? Não! Eu vou ultrapassar o limite naquele momento decisivo se, ao longo dos meus dias, eu ultrapassei os pequenos limites do meu dia a dia. Eu me treinei para chegar naquele momento da minha vida e falar: não, essa fase eu passo. E deixar um monte de gente para trás. Porque um monte de gente vai ficar para trás. Uhum. E tá tudo certo, não é o momento deles. A gente respeita. Se possível, a gente dá a mão. Mas, ao longo do meu dia a dia, quantos limites eu superei, eu venci? No trânsito, com a minha equipe, numa reunião, numa decisão. Como eu lidei com o limite das pequenas coisas, é como eu vou lidar com o limite das grandes coisas. E, por fim, eu acredito muito nessa evolução espiritual, né? Eu acredito demais nisso. Não tem como. Na minha concepção, quem passa pela minha vida, trabalhar com pessoas, independente do qual nível, e não tiver o mínimo de busca de evolução espiritual. É muito complexo lidar com pessoas. Se você não tiver um como muito maior do que você não consegue. E o meu como é: como eu vou fazer para evoluir espiritualmente através dessas pessoas? Porque conviver com pessoas e desenvolver pessoas tem que me levar para um lugar muito satisfatório. Tem que me aproximar de alguma coisa muito maior do que eu. Porque senão, que sentido faz? Que sentido faz? E o Pausa Saudável, ele é um lugar em que eu trago todas as áreas, justamente porque eu acho que a gente é um grande ecossistema. Eu não posso ser especialista numa coisa só. Ah, eu sou muito bom com atividade física. Tá, beleza, mas e a parte cognitiva? Eu tô estudando, eu não tô estudando, tô fazendo curso, congresso, faculdade, pós, enfim. Eu tenho que estar cuidando daqui, cuidando do físico, cuidando da alimentação, cuidando do espiritual, das relações. Não adianta eu ser um grande líder e a minha família tá, né? Meus filhos abandonados, minha esposa reclamando, eu mal chego, paro em casa. Então eu tenho que sim me preocupar com todas as áreas. E a saúde espiritual é uma delas. Totalmente. A nutrição funcional, que é a área em que eu estudo, né? E eu trouxe também muitos médicos integrativos aqui. Tudo isso está mostrando que a gente tem que olhar para o todo. Quando eu sou um cardiologista e eu só estudo o coração, doenças cardíacas, e o resto do organismo? Os braços, as pernas, a cabeça da pessoa não interage, não se comunica, né? Não tem 10 anos que descobriram que existe o eixo intestino-cérebro. Tudo que eu como afeta o meu raciocínio, minhas emoções. A serotonina, que é um neurotransmissor super importante, 90% é produzido no intestino. Então quer dizer que para eu ficar feliz eu tenho que comer salada? É. Uhum. Entendeu? É. Sim. Entende? Então, assim, eu acredito muito que o teu trabalho na liderança das grandes empresas começa aí. O líder que segue você, certamente vê que você treina todos os dias, que você se alimenta bem todos os dias, que você tem uma boa relação amorosa. Uhum. E Com aí você certeza. é uma excelente mentora, Uhum. Com certeza. né? Dentro das vulnerabilidades, partes da minha vida eu tento e busco ajustá-las na medida do possível, que são as partes da nossa vida. O todo não é o todo. Se uma parte não estiver legal, as outras você precisa cuidar delas, porque senão o todo vai desandar. Não adianta, não adianta. Não tem como separar o profissional do pessoal.
Eu não deixo em casa a Marília mulher e levo para o trabalho a Marília pessoa. Muito pelo contrário, nós somos realmente esse ecossistema. Nós somos parte de um todo. Mas eu não consigo administrar o todo. Eu consigo administrar as partes, no seu tempo. O tempo que eu vou cuidar de mim enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto filha. Então, a cada momento eu estou cuidando de uma parte da minha vida. E eu preciso entender muito bem isso. Porque nem sempre eu vou conseguir equalizar tudo ao mesmo tempo na mesma hora. E faz parte. Sim. É do processo. Perdi o foco? É uma parte da minha vida. É uma parte do meu dia. É uma parte da minha história. Mas isso não define para onde eu estou indo. Isso define aquele momento. E todo o resto? Como eu vou gerir todo o resto? É só assim que a gente retoma a rota. Só Sem assim. desesperar também, né? Com certeza. Qual é a mensagem que a gente pode deixar para quem está em casa, no trânsito, no trabalho, e está assistindo a Marília e vai querer contratar a mentoria dela? O que a gente pode deixar para as pessoas, assim, num saldo geral, Marília? Bom, eu deixaria hoje uma mensagem para todos os líderes e empresários, né? A posição de liderança e a posição do empresário é uma cadeira que nos remete a sermos interessantes, né? Nós precisamos ser apaixonantes. Então, se você que está nos ouvindo e que está à frente, que seja da sua família ou da sua equipe, o quanto você é interessante, a tua vida é interessante. Não é sobre o que você tem, não é sobre o cargo que você ocupa, é sobre o ser humano que você busca ser. O quanto você é interessante, o quanto você é apaixonante. Porque às vezes a gente tem resultados financeiros, mas não tem os outros resultados da vida, porque nós somos pouco interessantes. É dolorido, né, se intitular igual o dia que eu parei e falei, eu não sou interessante. Né? Eu não sou ninguém, não faço diferença. Dói um pouquinho, mas eu acho que quanto antes eu respondo essa pergunta, quanto antes eu encontro o propósito, quanto antes a minha vida fica leve e quanto mais rápido eu der sentido para minha vida e sair desse piloto automático, melhor as coisas vão fluir. Então, tudo que parece difícil, na verdade, é uma importância exagerada que você está dando para uma parte da sua vida. A gente tem muito ego, né? A gente quer um título na empresa, a gente quer um cargo, a gente quer reconhecimento. E aí você falou bem, né? Quando a gente enxerga que se a gente passar uma semana desaparecida das redes sociais, quantas pessoas vão perguntar: "E aí, Marília, sumiu?" Isso é ruim, né? Sim. É um grande Já fez esse teste? Eu já fiz um teste. Eu tenho vários seguidores e eu dei uma desaparecida quase 30 dias. E O a quanto Fabíola faz falta? descobriu que muita gente nem se importou. É um risco. E tudo Sim. bem, porque aí né, a gente acaba reconhecendo, a gente vai lá embaixo, tem aquele momento de, ai, sério? Tá bom, então eu não sou tão importante assim. E aí a gente volta e diz assim, tá, mas peraí, cadê minha lista de pessoas que perguntaram? Ah, são vocês, então esses aqui eu vou cultivar, eu vou cuidar, eu vou interagir, né? Enfim, eu acho que isso aí deixa a gente mais maduro, fortalece a gente. Com E a gente, certeza. como você bem falou desde o início, né? A gente reconhece que a gente é vulnerável e que tá tudo certo. Não tem problema, Sim. né? Marília, no final do podcast, sempre eu peço um livro ou um documentário. Você trouxe alguma coisa pra gente aprender mais sobre rotina silenciosa? No último podcast você fez essa mesma pergunta e eu falei que não é um livro que muda a vida de ninguém e realmente não é. Você pode ler 1000 coisas e ter uma obesidade mental e não sair do lugar. Hoje, o que eu aconselharia, obviamente, né, porque eu não sou boba nem nada, é a seguir o meu perfil, claro, né? Óbvio, vamos Muito lá certa. julgar a minha vida, se de fato é interessante ou não. Vai que não é, já me avisem, para eu estar ciente. Mas o que eu aconselho às pessoas é exatamente isso que você disse, né? Do que eu faço hoje. O que eu deveria estar pesquisando e fazendo que não está muito linkado ao que eu faço, mas que vai me melhorar enquanto ser humano. Então, eu hoje aconselharia as pessoas a buscar a evolução espiritual, sem sombra de dúvidas. Muito bem, que mensagem. É isso. Marília, eu adoro você. Eu também te Adorei adoro. você vir É aqui de recíproco. novo. Vamos marcar o nosso cafezinho. Sim. E obrigada, viu, por compartilhar esse conhecimento, assim, que você é muito inteligente. Não só Obrigada. inteligente, é muito sábia. Há uma Obrigada. diferença, né? E quem sabe, de novo, virar, Quem sabe? né? Gente que tá em casa, mais uma vez também, muito obrigada por você ter ficado até o final. E semana que vem a gente tá aqui de novo. Beijos.